Rapaz! E se eu te dissesse que a maior notícia do dia não está nos jornais, não aparece no feed, nem abre os portais de notícia por aí? Hoje é dia do jornalista, mas a manchete mais importante você ainda não viu e talvez já tenha até ignorado. Porque tem algo que o Espírito Santo está tentando te mostrar. Não agora, mas já faz tempo. Só que o barulho do mundo tem abafado a voz dele, e se ele já te revelou uma verdade essencial e você simplesmente travou? João 16 diz que o Espírito da verdade guia em toda a verdade. Mas como ele vai guiar se você não quer ouvir? Você sente isso às vezes? Como se Deus quisesse te mostrar algo, mas você estivesse distraído demais para perceber. Como se existisse uma verdade que te libertaria, mas você seguisse preso a versões distorcidas, com medo do que vai acontecer se realmente obedecer? Hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre a verdade que o mundo rejeita, mas o Espírito insiste em revelar, sobre a poda que dói, mas prepara o fruto, sobre o Deus que guia no deserto e poda na videira, e sobre você, que talvez esteja esperando um sinal quando a resposta já foi soprada pelo Espírito. Você ainda ouve? Jesus, em João 15, diz algo que mexe com qualquer um que decide seguir de verdade. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza ainda mais. Agora segura essa aqui, meu amigo, minha amiga. Tem crente achando que está sendo atacado pelo inimigo, quando na verdade está sendo podado por Deus. E essa é uma diferença que muda tudo. A poda dói, claro, mas não é punição, é preparação. A videira verdadeira não é lugar de conforto, é lugar de crescimento. E crescimento real exige corte, exige limpeza, exige dependência. E sabe o que liga isso diretamente com Deuteronômio 7 e 8? O mesmo Deus que poda na videira é o Deus que prova no deserto. É o Deus que tira Israel do Egito, mas não tira o deserto do caminho. Porque no deserto, ele revela o que há no coração. No capítulo 8 ele diz: lembra-te de como o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto durante 40 anos, para te humilhar e te pôr à prova, a fim de saber o que estava no teu coração. Ou seja, o deserto revela quem realmente confiamos, e a poda revela quem realmente somos em Cristo. Não é coincidência que Jesus fala sobre permanecer nele no mesmo discurso em que anuncia a perseguição. E Moisés, ao mesmo tempo, chama o povo para lembrar o que Deus fez no meio da escassez. Você percebe? Deus não está atrás de um povo apenas obediente, mas de um povo que permanece, mesmo quando tudo aperta. Tanto a poda quanto o deserto têm o mesmo objetivo: transformar o seu coração até que ele confie mais em Deus do que nas próprias forças. E é aqui que muita gente se perde, porque querem o milagre de Canaã, mas rejeitam a disciplina do deserto. Querem o fruto da videira, mas se rebelam contra a faca do agricultor. Mas calma, isso não é tudo. Jesus está olhando nos olhos dos discípulos. Eles estão angustiados com medo. Sabem que algo está por vir, mas não fazem ideia do que realmente vai acontecer. E aí, em João 16, Jesus solta essa frase enigmática: tenho ainda muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Essa fala de Jesus é como uma chave que abre um segredo profundo. Tem coisas que Deus só revela depois da dor. Tem palavra que só desce depois do deserto. Tem revelação que só vem depois da poda. Jesus sabia que naquele momento, os discípulos ainda não estavam prontos para ouvir tudo. Eles queriam respostas, mas o que Deus tinha para entregar não era apenas informação, era transformação. E transformação leva tempo, requer amadurecimento. Sabe o que isso revela sobre Deus? Que ele não despeja o plano todo de uma vez. Ele entrega porções conforme o nosso coração suporta. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já pediu para Deus te mostrar o próximo passo? Quantas vezes orou: Senhor, me mostra logo o que o Senhor quer que eu faça? Mas e se a resposta não for um mapa, mas sim uma pessoa? E se o que você precisa não é saber tudo, mas confiar naquele que sabe? Foi por isso que Jesus continuou: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ou seja, você não precisa saber tudo agora. Você só precisa seguir quem sabe.
Deus vai guiando você à medida que você obedece. E aqui está o ponto alto dessa fala. Jesus não nos esconde verdades para sempre. Ele apenas nos prepara para recebê-las, e o Espírito Santo é esse guia constante, que traduz o céu para o nosso coração. Ele revela a vontade de Deus aos poucos, porque sabe que se entregasse tudo de uma vez, a gente ia desistir no meio do caminho. Agora olha só como tudo se conecta. Lá em Deuteronômio 8, Deus fala que não deixou faltar nada no deserto, mas também não revelou tudo de uma vez. Porque o objetivo não era acelerar a chegada, e sim moldar o coração durante o caminho. Foi assim com Israel, foi assim com os discípulos, é assim com você. A fala de Jesus em João 16 é um lembrete poderoso. Tem verdades que só chegam depois da dor. Tem direção que só vem depois da entrega. E tem frutos que só amadurecem depois da poda. Por isso, quando parecer que Deus está em silêncio, talvez ele não esteja em silêncio. Talvez ele só esteja te preparando para algo maior do que você consegue suportar hoje. E a pergunta que fica é: você está disposto a obedecer mesmo sem entender? Você está disposto a confiar mesmo quando não faz sentido? Porque é justamente aí que Deus age com mais profundidade. É nesse ambiente de dependência que ele revela o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração nenhum jamais imaginou. E é aí que tudo muda. Meu amigo, minha amiga, e é justamente nesse ponto que Moisés entra na conversa. Porque lá em Deuteronômio 8, ele faz questão de lembrar ao povo por que o deserto foi necessário. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de saber o que estava em seus corações. Deuteronômio 8:2. Percebe a conexão com o que Jesus disse? Deus não tira você do Egito só para levar direto à terra prometida. Entre a libertação e a promessa existe um processo, um caminho onde o Senhor revela quem Ele é e quem você é. Deus humilhou, testou, conduziu, mas não abandonou. Aí vem o versículo que Jesus vai citar mais tarde no deserto, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Essa frase é forte, porque ela vira a chave da nossa dependência. O povo achava que precisava de pão, mas Deus sabia que eles precisavam ouvir a sua voz. Porque o pão sustenta o corpo, mas a palavra sustenta a alma. E o deserto foi o lugar onde Deus provou isso, onde ele disse: eu posso te alimentar com pão, mas o que eu realmente quero é que você aprenda a confiar no que eu digo. É por isso que Jesus cita esse texto quando é tentado pelo diabo no deserto. Porque ali, em meio à fome e à fraqueza, ele estava refazendo o caminho que Israel não conseguiu completar. Ele estava mostrando que o verdadeiro alimento é a obediência, a voz do Pai. E a pergunta que esse texto lança pra gente hoje é: você está buscando o pão ou a palavra? Você está desejando o conforto ou o caráter que vem da dependência? Porque no fim das contas o deserto não é um castigo, é uma sala de aula, é onde aprendemos que a maior bênção não é a terra prometida. É o Deus que anda conosco até lá, e quando entendemos isso, a palavra deixa de ser apenas conhecimento, ela se torna alimento, e é aí que tudo começa a mudar por dentro. E é aí que tudo muda, porque depois de tanto confronto, tanta poda, tanta exposição do que está errado, vem a notícia que o mundo não quer te contar, mas que o céu grita com alegria. Você não está aqui por acaso? Foi Ele quem te escolheu? Não fostes vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. João 15:16. Essa é a reviravolta que o Espírito Santo revela no meio da guerra espiritual. Você está na videira porque Cristo quis enxertar você ali. Não é o seu esforço. Não é a sua tentativa de ser bom, é graça, é favor, é escolha dele. Sabe por que isso muda tudo? Porque quem começou a boa obra em você vai completar. Mesmo com as lutas, mesmo com o silêncio, mesmo com as quedas, ele continua sendo o autor e consumador da sua fé. Jesus não apenas te chama, ele vence por você. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo. João 16:33. A cruz não é o fim da linha, é o recomeço. Ali, Jesus levou a condenação, que era sua. Ali, ele venceu o mundo que tenta te confundir. Ali, ele abriu o caminho para que o Espírito viesse morar em você e te conduzir à verdade que liberta. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. E mais, ele me glorificará. João 16:14. Ou seja, o Espírito Santo não vem para te dar show, arrepio ou status. Ele vem para colocar seus olhos em Jesus, para que você olhe para a cruz e enxergue aquilo que o mundo inteiro ignora. Que o Filho do Deus vivo te amou até o fim. Não é sobre religiosidade, desempenho ou perfeição. É sobre um amor escandaloso que te alcança onde você está e te planta de volta na videira verdadeira. Você foi separado, não para sofrer, mas para frutificar. Porque quem te chamou não foi o mundo, foi o próprio Cristo. E quando você entende isso, a vergonha perde força, a culpa já não grita mais, a alma volta a respirar. Agora segura essa aqui, meu amigo, minha amiga. Não basta saber, tem que praticar. A verdade que o Espírito te revelou hoje só vai frutificar se cair no chão da sua rotina. Por isso, aqui vão 3 passos simples e profundos para viver isso agora. Sem enrolação, sem religiosidade, com coragem e fé. Primeiro, seja honesto com Deus. Leia João 16 e confesse o que está travado aí dentro. Para de esconder, para de empurrar. Tem pecado aí que você já normalizou, mas o Espírito não esqueceu. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que não vos escandalizeis. João 16:1. Ou seja, ele te avisa antes da dor. Você vai continuar ignorando? Segundo, silencia o mundo. Ora por discernimento. Desliga um pouco a música, o feed, a gritaria da sua mente. Pede pro Espírito mostrar o que é engano, o que é distração, o que é cilada travestida de bênção. Discernimento não vem do Google, vem da oração sincera no secreto. Você tem feito isso? Terceiro, divide com alguém. Comunhão é vida. Fala com alguém de confiança. Procura a tua igreja. Compartilha essa palavra com quem tá perdido. Não guarda só pra você. Quem anda na luz não se isola. E às vezes o fruto que Deus quer dar na sua vida começa num vamos orar juntos? Esses 3 passos não são mágica, são obediência prática. Porque permanecer em Cristo não é sentir, é obedecer. Então, e aí? Vai ouvir ou vai enrolar? Você tem acesso à verdade que liberta, mas ela só transforma quem decide viver por ela. Meu amigo, minha amiga, agora é com você. O pecado separa, mas Jesus salva. Não importa quão longe você andou, o Espírito Santo ainda te chama de volta. E ele não te chama para palco nem para performance, ele te chama para dar fruto, para viver enxertado na videira. Você ouviu a verdade, agora é hora de responder. Se você sente que essa palavra te tocou, que Deus te mostrou algo hoje, então não adia mais. Nascer de novo é dizer sim hoje. Não quando melhorar, não. Quando estiver pronto. É agora, do jeito que você tá, aí mesmo. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido longe de ti, tenho me enganado, fugido da verdade, me distraído com o mundo, mas hoje eu te peço, me perdoa, me limpa, me dá um novo começo. Eu quero viver enxertado em ti, dar fruto de verdade e seguir a tua voz. Espírito Santo me guia, em nome de Jesus, amém. Se você orou isso com sinceridade, comenta aqui, manda um DM no @ você tem acesso, ou escreva para o e-mail no comentário fixado. A gente tá junto com você. E você não precisa caminhar sozinho. Procura uma igreja, se conecta com quem ama Jesus de verdade. Fruto não nasce isolado. E lembra, o Espírito te chama pro fruto, não pro aplauso. Hoje é segunda, mas não é qualquer segunda. É segunda com café quente e coração novo. E se você entendeu essa palavra, você já tá mais vivo do que muitos cristãos de domingo por aí. Inclusive, se prepara que o próximo vídeo é Todo mundo odeia o cristão. Sim, isso mesmo. A verdade é que ninguém quer pregar sobre seguir Jesus nos dias de hoje. Mas antes de ir, responde essa aqui com sinceridade. Quem você vai ouvir agora? A voz do mundo ou a do Espírito da verdade?
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso